Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui com mais um Pod Físio para vocês e eu estou aqui hoje um tema muito diferente, o tema é luta de braço, tá bom? Então eu estou aqui com o Vitor Munhoz e a Gabriela Vasconcelos. E aí Gabi, tudo bem? Vitor, tudo bem? Como estão as Bem, muito coisas? obrigada aí pelo convite. É sempre uma oportunidade muito valiosa a gente ter espaço para falar sobre o nosso esporte, né? E tudo que a gente já fez e ainda mais linkar aí com o assunto que está em pauta, né? Agora a importância da fisioterapia no esporte de alto rendimento. E aí, Isso então, tudo aí. certo? Muito obrigado pela oportunidade. Como ela disse, é sempre bom estar divulgando o nosso esporte e contando com os parceiros aí, né? O pessoal que ajuda a gente de todas as formas, inclusive na fisioterapia aí, que A gente sempre um ajudando o outro, né? com Isso tem que certeza. ser. Galera, eu vou apresentar um pouco para vocês o currículo deles um pouquinho para vocês, tá? Ó, o Vitor já é campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano, terceiro no mundo no Arnold e técnico da seleção brasileira. Agora a Gabi é um fenômeno, né? Se eu falar o currículo dela inteiro aqui, a gente fica o podcast falando inteiro. Vou falar só para vocês um pouquinho. É 34 vezes campeão mundial. Aí acho que só aí já basta um pouquinho, né? Então, e aí, Gabi, como que é a sua experiência? Conta pra gente como tá a luta de braço agora no esporte, como tá o incentivo na luta, como que tá? Só dando uma explicadinha, as pessoas pensam, nossa, 34 vezes campeã mundial. A gente precisa lembrar que a luta de braço ela é dividida em dois braços, né? A gente compete os dois braços separadamente, então eu tenho aí alguns anos já de carreira, 22 anos, mas não 34 anos de carreira, só. E também a gente tem as categorias, né? Por idade e por peso. Então, esses 34 títulos mundiais são em diferentes categorias e diferente nos dois braços, né? E hoje a luta de braço, ela tá, mundialmente falando, ela tá numa crescente. Aí o pessoal que tem se destacado nas redes sociais, essa liberdade de conseguir divulgar o material, de divulgar a modalidade e facilidade de ver esse conteúdo tá fazendo com que cresça. E aí alguns atletas que se destacam aí na internet conseguem ajudar na divulgação da modalidade em si. Então é muito importante a gente ter esses representantes que são bem famosos ajudando a modalidade como um todo. E aí todo mundo cresce junto, né? E aqui no Brasil a gente está tentando também, tentando se adaptar aí nesse mundo virtual, que é o que está tendo mais visibilidade para a gente divulgar a nossa modalidade, né? E você, Vitor, como que tá? Tá tendo muita procura de aluno? Como que é? Tá aumentando a procura, você como treinador da seleção brasileira? Eu sei que é difícil chegar ao topo e tá tendo muita procura? Sim, como ela disse, a luta de braço hoje está numa crescente muito grande, com as mídias sociais. Muitas pessoas procuram, porque quem nunca lutou braço de ferro? Qualquer pessoa já foi no bar, brincou com o vô, Na com a escola todo tia. mundo, né, gente? Então é uma coisa que não precisa de muita coisa para ser feliz, vamos dizer assim, né? A crescente da luta de braço tá bem legal de ver. Para chegar a nível mundial, não é tão simples como qualquer esporte de alto rendimento, tem que passar por alguns caminhos aí. A nossa seleção brasileira deste ano, que a gente competiu na Turquia Mundial em outubro, foram 18 atletas apenas do Brasil. O campeonato tinha 1.560 atletas de 58 países. Se a gente for considerar e comparar com um país que leva bastante gente para o Mundial, esse ano foi o Cazaquistão, que foi com 112 atletas. Então, a gente vai com 10% da seleção deles. Isso envolve patrocínio, envolve tudo que está dentro do É esporte. isso que eu ia comentar, né? Então, a falta do incentivo ainda peca muito na parte de vocês ainda, né? Sim, com certeza. Falta de incentivo é um problema. No Brasil, a gente tem muito atleta com potencial absurdo e tem que fazer o máximo possível para chegar. A Gabi mesmo, que ela é a melhor atleta do mundo de todas as categorias, campeã absoluta, mundial, não tem ninguém no mundo mais forte que ela. Muitas vezes ela tem que pagar para ir competir um campeonato, até hoje, né? Isso eu acho que peca no esporte amador em geral, né, gente? O esporte amador em geral é um esporte que sofre muito. Se comparado com o futebol, isso aí é uma discrepância muito grande, né? Não dá para comparar. Então não dá para comparar. Eu acho que o Brasil tá gatinhando ainda caminhos bem lentos para tentar chegar ao topo de alguma coisa. E quando chega ao topo, a pessoa tira próprio, às vezes, dinheiro do bolso para ir e não vê o retorno na própria confederação, né? Sim, Exatamente. Acontece assim,
de poucos atletas que alguma vez conseguem algum patrocínio, alguma coisa, eles tiveram que chegar lá por meios próprios e aí depois empresas ou alguém que queira apoiar pega carona já no sucesso da pessoa, não ajuda na caminhada até o sucesso, é do sucesso pra frente. Literalmente pega o bonde andando. Exatamente, então a gente precisa de pessoas. Primeiro, a sua oportunidade aqui da gente divulgar a modalidade, mostrar que a gente tem talento e as empresas que queiram apoiar a causa do começo, porque depois que a gente já tá lá no topo é muito fácil, né? Então, a gente precisa desse apoio de início para que a gente possa mostrar o nosso talento e a nossa capacidade de conseguir chegar lá e mostrar que a luta de braço no Brasil é muito, muito boa. Porém, devido às condições financeiras, a gente cada vez tem menos representantes internacionais. E falando isso, sobre incentivo, né? Hoje nós temos a lei do incentivo, alguma coisa nesse sentido, e temos os patrocínios que vêm diretamente para vocês, certo? Esse patrocínio, ele pode, como eu tratei um atleta de velejador, ele não podia ir com o patrocínio direto para ele, tinha que passar pela confederação antes. A luta de braço também é assim? Pode ir direto para você ou tem que passar pela confederação antes? Não, a gente tem essa liberdade de vir direto pra gente, sim. A não ser que seja por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, a gente teria que fazer um projeto para ter aprovação no Ministério, para depois as empresas poderem já patrocinar projetos que são pré-aprovados pelo governo. Então, é um pouco mais difícil quando se é esporte individual. A maioria das grandes companhias hoje preferem, né, fazer o patrocínio para equipes coletivas, porque apesar do investimento ser um pouco maior, o desconto também no imposto, que é o que a lei permite, também é maior. Então, para eles faz mais sentido aí nesse caso. Tá vendo, pessoal? Então, o pessoal das empresas privadas aí que querem apoiar, pode procurar. Depois, no final, a gente deixa o Instagram ou o e-mail dos dois e a gente consegue dar uma divulgada nisso aí também. Agora, mudando um pouco de assunto, tende a calhar, né? O Podfísio, a gente fala um pouco de lesão também, né? E como que é o índice de lesão, isso aí, Gabi? Muita lesão? Não, você consegue suportar bem o ano? Ou sempre tem que parar um pouco para tratar? Como você lidar com isso? Olha, eu acredito que qualquer esporte de alto rendimento, a gente ultrapassa os limites do que é saudável, né? Pra gente chegar no topo, pra gente ser melhor que todo mundo, a gente tem que fazer mais que todo mundo e superar o que todo mundo superaria no treinamento. Então, quase sempre a gente tá próximo do limite. E às vezes ultrapassa, o corpo realmente pede pra gente dar uma segurada. Graças a Deus, o meu índice de lesão nesses 22 anos, ele até é relativamente baixo. Acho que eu tive que realmente dar uma pausa aí umas 3 ou 4 vezes nessa minha carreira. Mas são poucos os momentos que a gente lembra assim, quando que eu não tinha nenhuma dorzinha, ou que eu não precisava fazer umas terapias de gelo toda vez por um período assim pós-treino, porque realmente é muita carga que a gente usa, um treinamento muito intenso, e aí acho que até o Victor pode falar um pouco melhor sobre a parte de treinamento, mas acaba acontecendo. E aí, esse ano eu tive uma incidência maior de competições um pouco mais seguidas das outras, assim, de alto rendimento, que normalmente eu compito no topo, assim, os mais difíceis umas 2 vezes por ano. Esse ano eu já fui em 4 campeonatos bem fortes. E aí acabou que eu até te chamei lá, porque eu falei, Fabiana, me ajuda aqui, porque eu não tô conseguindo lavar o cabelo, o que eu faço? Gente, o que eu pego muito assim é a lesão de over, né? O cara falou, ultrapassa um pouco o limite, sim. Então as tendinites, as tendinoses. Mas isso aí, Victor, a gente consegue periodizar, você consegue nos treinamentos mudar isso aí? Como funciona? Então, a luta de braço por si, ela já é um movimento que a gente não está acostumado a fazer, anti-anatômico. A gente não tem... Se você for uma pessoa normal que vai para academia, você não vai treinar isso daqui, entendeu? Então, assim, eu, ao contrário dela, já tenho mais lesões que ela e menos tempo, porque eu já... Não existe uma metodologia, não existe nada. Então, eu, como treinador, eu sempre busco testar coisas e tentar aprimorar. Então, eu já rompi bíceps por erro meu, já rompi o peitoral por erro meu, e aí a gente vai aprendendo, entendeu? Até... A gente está até querendo fazer um trabalho a respeito disso, de periodização e tal, com o pessoal, porque não existe nada que eu te entregue para você ler ali e falar, eu vou começar um treinamento para luta de braço aqui. Então, através disso, as pessoas procuram a gente, hoje como a gente é referência no Brasil,
E o pessoal me procura bastante para treino específico para luta de braço, porque não tem metodologia, não tem periodização, não tem nada que você ache específico. Então Campinas hoje seria uma casa da luta de braço. Com certeza. Aqui a região é muito forte. E em Indaiatuba também, a gente compete por Indaiatuba, na verdade, até porque a equipe de lá que patrocina a gente nos eventos para pagar inscrição, esse tipo de coisa básica. Então a gente vai em Campinas, não tem uma equipe de Campinas, então a gente compete por lá, então a região aqui é muito forte. Pô, que legal, hein, gente? Então aí, Campinas, Indaiatuba, as outras cidades ao redor quiser ajudar também, montar equipes de luta de braço, Isso pode é conversar ótimo com o Vitor para difundir a modalidade, tipo, a região da RMC é muito grande, dá para difundir, dá para crescer e dá para todo mundo melhorar com essa ajuda geral, né? Isso aí colabora. E aí, Gabi, esse ano qual foi o campeonato mais importante? Tirando o Mundial, qual os outros campeonatos que você foi, que você falou, esse campeonato é bom, eu gostei muito? Qual país, qual... Eu fui agora em agosto pro campeonato, assim, ele é uma liga, foi criada uma liga, ela é mundial e ela tem o aval da Federação Mundial também para acontecer, que ao invés de ser um campeonato em que são as categorias e cada um se inscreve, a gente tem as categorias, mas são lutas casadas, então são desafios entre 2 atletas só. E nesses desafios, mais a parte do show do a negócio. gente faz melhor de 5. Tipo, é o UFC da luta de braço? Isso, exatamente. Hoje a gente tem aproximadamente 3 eventos desse tipo mundialmente, né? Considerados profissionais, né? Um nos Estados Unidos, esse que é na Turquia e o outro que é em Dubai. Eu já participei dos 3. E só que hoje, assim, esse da Turquia é o que está mais em evidência, é o que está com mais investimento, né? São atletas do mundo todo que são convidados. A premiação é muito boa. E eles me proporcionaram uma coisa que eu ainda não tinha tido a oportunidade, que foi... eu sempre ficava em 2º e 3º no ranking mundial, porque eu nunca tinha ganhado de uma menina que é da Lituânia. E como ela não é da mesma categoria que eu, a gente não se encontrava em campeonatos oficiais. E aí a gente sempre ficava, quem que é melhor, quem que é melhor? Apesar de eu ter mais títulos ou estar mais em evidência porque eu tô procurando, eu nunca ganhei dela. E aí ficava nesse embate. E aí eles resolveram fazer a grande luta para descobrir quem que era a campeã mundial absoluta, a melhor do mundo. Vai ser agora? Não, foi agora em agosto. E eu... E quem for a melhor do mundo? Vamos ver. Eu que já tinha perdido várias vezes dela, sem nenhuma chance de ganhar realmente. Depois de muito treino, eu consegui ganhar e venci nos 2 braços e agora eu sou a melhor do mundo. Essa é a vantagem de você focar em uma pessoa específica, é essa. Você estuda o tipo de jogo, a gente fez um trabalho específico que a gente precisava ganhar naquela menina de qualquer forma. Falei, só falta essa menina pra ser a melhor de todas. Era a chave do negócio. E aí a gente trabalhou em cima disso. E fez como você comentou, a gente fez uma periodização, aí eu tava super bem, sem lesão. Mas chegou aí, assim no topo do auge da 101%. Exatamente. Muito legal. Então, esses campeonatos paralelos, ele ajudam vocês na parte financeira, tirando o mundial, ele chega a dar uma remuneração de alguma coisa, não? Não, esses campeonatos que são desafios, sim. Só que aí a gente gasta tudo pra ir pro mundial. É o que a gente tá falando. A vitrine, vamos dizer assim, pra tudo isso é um mundial. Então você tem que se manter ativo lá, sendo campeão mundial. E aí depois vai para esses campeonatos. Então o campeonato da confederação ele é uma chama para você ir para os outros campeonatos. Sim, porque esse campeonato de desafios, como eles são os melhores, antes de você chegar lá, você tem que se provar em outros campeonatos que tem gente de todos os níveis. Então você se provando em eventos oficiais, você é convidado para esse tipo de evento que são só os melhores, né? E aí você tem que... Você acaba investindo em um para ser chamado para o outro, por exemplo, que ela estava falando. Nós fomos para Dubai, eles pagam tudo para mim, tudo para ela, dão uma premiação em dinheiro. Aí uma coisa compensa a outra, né? Entendi. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Como a Pharmaca, que é a nossa apoiadora do nosso podcast, vocês fazem alguma suplementação? Vocês fazem uso de algum medicamento contínuo? Conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês extra treinamento, como um suporte alimentar, essas coisas nesse sentido. Essa parte ela gosta que eu monto tudo para ela. Na verdade, a gente tem acompanhamento de um médico amigo nosso, também com relação à nutrição, mas sempre quando a gente passa do limite, a gente tem que ter um suporte ali, uma suplementação, senão não tem como, né? Não aguenta. Então, a gente usa o C2, ômega 3, polivitamínico,
Suplemento em geral, whey, creatina. A nossa suplementação tem que ser bem pesada para suprir toda a necessidade ali, tanto proteica quanto articular, para recuperação, para todo tipo de coisa. Isso é interessante. O C2 é um super protetor articular, né? Ele fortalece um pouco a cartilagem, deixa mais resistente. E onde você tem uma microlesão, ele forma uma massa de fibrocartilaginosa para sustentar. Então, ele é super importante. A gente não consegue, isso especificamente a gente não consegue ficar sem, porque a gente tem sobrecarga demais em cotovelo, articulação do ombro. Então, isso aí a gente não para nunca. Não, isso é muito bom. Muito Inclusive, quando eu tava no meu pico, eu tava extremamente focada e suplementando certinho, né? Principalmente com o C2, o óleo ômega 3 e a cúrcuma, que são os anti-inflamatórios naturais que a gente usa. E quando passou, eu dei uma relaxada. Só que eu continuei treinando porque tinha ainda campeonato e foi quando eu me lesionei. Porque a sobrecarga continuou e a proteção diminuiu, então faz bastante falta. Então quer dizer que a suplementação extra-campeonato é super importante você manter também. Mesmo estando numa fase off, é legal você manter essa suplementação. Exatamente. E qual que é os próximos desafios depois de janeiro? O que tem previsto para o ano que vem? Tem mundial? Não tem? Como que tá? Brasileiro, paulista, não sei como. Mundial ele é anual, aí pro ano que vem já está previsto ser final de agosto, começo de setembro no Cazaquistão. Então vai ser um campeonato, teoricamente, a gente sempre fala, quando é na casa ali do leste europeu. Você ia comentar, na casa que o Vitor comentou, né? Na casa não tem mais Exatamente. atleta que leva pro mundial, né? Vai ser bem forte a cultura dos esportes de força ali no leste europeu. Ela é bem superior a qualquer outra região, né, do mundo. Mas antes disso, nesse campeonato que eu comentei, que é na Turquia, que eu ganhei o título de campeã absoluta, eles propõem que você faça uma defesa também, como se fosse defender o cinturão. Então, a premiação, além do dinheiro, eles dão um escudo e um capacete. Mas para você ficar com o escudo e o capacete, você tem que defender 3 vezes o título. Então, já em janeiro, eu vou defender pela primeira vez o título no braço direito. E por isso que eu tô treinando aí firme e forte. Não tem pra onde correr. A menina que ela vai lutar pesa mais ou menos 40 quilos a mais que ela, maior. Então agora... Muito maior. Então assim, você está em janeiro agora, não tem férias, não tem nada, janeiro então, já começa a milhão. Então vocês estão vendo aí, né, pessoal? A vida de atleta é super diferente, né? Não tem aquele time que a gente pode viajar, pode ir pro resort, não. Pintou o campeonato, tem que se preparar aí. Então tem que estar sempre atento a tudo, né? Então essa é a diferença de você ser um atleta de ponta do que o atleta amador que tem o descanso, tem tudo certinho, né? Nosso ano já, pro 2023, já começa em janeiro. A gente já vai pra Bolívia, a gente vai fazer um evento com o nome dela na Bolívia, que isso chama bastante gente de fora para ela ser bem conhecida. Então a gente já vai pra Turquia, aí vamos pra Bolívia, vamos pro Sul em fevereiro, já temos Estados Unidos em novembro, Mundial em outubro no Cazaquistão. Então a gente nem virou ano e a gente tá aí com bastante... A agenda já tá lotada pro ano que vem. Bastante coisa pra fazer. E isso aí já criou uma periodização pro treinamento já. Ah, com certeza. Às vezes a gente precisa mudar a periodização no meio do caminho, porque, como ela falou, tem evento que te chama faltando um mês. Se você não estiver preparado, ou você recusa, ou você perde o título. Por exemplo, ela tem que defender o título dela. Se ela não estiver preparada, não vai no outro, acaba que ela perde o título até mesmo sem competir. Então a gente não pode falhar nunca, a gente mantém a nossa off-season já não é tão off, a gente tem que estar sempre ali um pouquinho mais da metade, o nosso... Tem que estar 70% do seu basal. O nosso descanso é mais do que a metade, porque quando precisa, também já aconteceu nessa tentativa e erro da gente ajustar a periodização, de eu estar muito relaxada porque justamente era final de ano, comendo pior, bebendo pior e não treinando direito. E aí surgiu uma oportunidade de eu querer treinar logo de cara muito, porque era muito difícil o desafio e no fim eu me machuquei. Então, por isso que a gente aprendeu já que não dá pra ficar num off muito off. Corre pra física. Segue a dica, quem quer ganhar tem que se manter pelo menos 70%, 80% no topo durante os treinamentos chegar no 100%. Gabi, eu acho uma curiosidade que todo mundo tem agora. Como você começou? Como gerou essa total interação com a luta de braço? Eu tinha 12 anos, eu fazia ginástica olímpica e eu aparentava já ser forte. Uma atleta da luta de braço me olhou, me falou que me achava aparentemente forte, como eu era. Pediu para eu fazer um teste lá na mão dela e falou, nossa, sabia que você era forte, vamos lá, vamos treinar.
E eu, desesperada, não sabia nem o que estava acontecendo, não conhecia a modalidade, não sabia que era um esporte organizado, sabia que a gente brincava na escola. E aí ela me levou, me fez um teste na mesa e falou, sabia que você era forte, vamos competir. Todo mundo lá que estava lá treinando ficou encantado, queria que eu competisse, e eu não tive coragem de falar não, porque eu não queria. Mas aí eu falei, tá bom, e fui. Saí eu desesperada, tive que falar para meu pai e para minha mãe, olha, eu fui chamada para competir luta de braço e eu falei que sim. E a Mas você reação quer? deles? Aí eu falei, eu não quero. Meu Criança pai, ainda, né? meu pai, não, vai sim, é legal. E minha mãe, tá doida, você faz ginástica, não sei o que, é tão diferente o esporte. E Quantos aí, anos, Gabi? 12. Fora que tem um preconceito ali É, também, né? e aí eu Esporte senti de isso homem, muito tal, mais da minha coisa. mãe na época do que do meu pai. Meu pai super apoiou. E aí eu fui, em 3 semanas eu já fui campeã paulista. Tá vendo, gente? Nasceu com o Mas dom. sempre quando ela conta essa história, fala, então por isso que você é campeã, né? Por isso, já tem a genética, já tem... Mas, ela treina muito, muito pesado e se não treinar não vai não. Não basta Sim, genética, é né? lógico que eu tenho uma predisposição genética. Eu tive muita facilidade no começo e é um dom que eu tenho, que eu não sabia que eu tinha. Mas eu chegaria até um ponto com esse dom Você e tem com que essa aprimorar genética. esse dom, Exatamente. né? Não tem como. Chegar onde eu cheguei hoje, com certeza a genética é um dos fatores e tem vários outros que influenciam. E o treinamento intenso e constante é o principal deles. Tem algum local que você mostra as imagens de treinamento, alguma coisa, Gabi? Você quer divulgar, falar alguma coisa? Sim, eu tenho o meu canal do YouTube, que é Gá Vasconcelos. Tenho também o meu Instagram, que é Gá_Vasconcelos. E o meu Facebook, que é Gabi Vasconcelos. E, Vitor, você também começou cedo ou não? Começou mais tarde? Como que é essa história? Não, eu comecei bem mais tarde que ela. Faz 12 anos que eu tô na modalidade e eu comecei na academia vendo o pessoal treinando ali. Eu sempre gostei de treinar pesado. Eu já treinava musculação, competia em um campeonato supino, alguma coisa assim, por gostar do esporte de força. E aí um dia o cara tava falando assim, que você gosta, tal, olhando, tal. Aí fui lá na mesa, falei, louco, cara, você tem potencial. Aí a partir daí eu comecei a treinar com o pessoal da academia, não parei mais. E em 6 ou 7 meses eu competi o campeonato Estreantes, diferente dela que já foi paulista, eu fui no Estreantes. E eu ganhei o Estreantes também, mas no outro campeonato que eu fui eu perdi. Aí chega aquela desilusão. Aí caiu aquela assim, ó, o que aconteceu? Foi aí que eu comecei a gostar mais, na verdade. Falei, caramba, cara. E é uma coincidência, porque eu também, quando no começo eu ganhava muito fácil, quase não treinava, porque foi até onde meu talento me levou, e eu achava que, comparado à ginástica, era um esporte que não me desafiava em nada, porque eu já era forte, não precisava treinar, ia lá e ganhava, eu tava feliz da vida. E aí quando eu perdi a primeira vez, num campeonato super importante, que foi o primeiro mundial que eu fui, e que eu consegui entender que eu perdi não por falta de força, mas por falta de técnica, estratégia e 1000 coisas que envolvem a luta de braço, que eu falei, nossa, então não é só isso. E isso me desafia. E esse desafio que me faz continuar, porque hoje, 22 anos depois, a gente continua aprendendo, a gente continua treinando e um ensinando o outro, um ajudando o outro. E isso é extremamente desafiante, porque é difícil, cada vez você enfrenta um adversário diferente, você tem que estar preparado para uma estratégia diferente, uma técnica diferente, um posicionamento na mesa que te vai privilegiar ou não. E aí você tá com um plano A na cabeça, o atleta faz alguma coisa, você tem que ter um plano B, porque aquilo lá não vai funcionar. É bem complicado, complexo. Literalmente, gente, não é você chegar e fazer a brincadeira de girar o braço. Então tem todo um estudo que vocês fazem dos atletas, tem todo um vídeo que vocês assistem da competição, acesso às informações, tem tudo isso aí. Inclusive eu conheci ela estava voltando de uma lesão, ela foi morar nos Estados Unidos, voltou, não queria mais competir, porque tinha machucado. E aí, logo nesse começo meu aí, eu fui competir, ganhei o Campeonato Brasileiro e tal. Eu falei, você não quer vir treinar comigo? Tentar voltar? E ela treinava com um pessoal que é muito conhecido aqui, o seu Augusto Jorge, que faleceu recentemente, que era uma lenda também. E aí, depois, ela tinha um tipo de planejamento com ele, e depois eu vim com totalmente diferente para ela. Falou, nossa, mas você treina totalmente diferente, você é tudo diferente. E no fim, o treino deu certo para ela, a gente só foi aprimorando, adaptando. E depois disso, ela voltou a competir. E logo depois disso, em 2013 já, que ela voltou a competir, ela já teve um desafio com uma sueca aqui no Brasil. E já ganhou dela, ela tinha perdido e depois já ganhou. E a partir daí ela tá invicta em campeonato mundial. Você deu um restart, né? Foi. Você deu um restart. Desde 2013 ela não perde uma luta em campeonato mundial.
E Gabi, qual que é os projetos que vocês têm? Até você ou o Vitor, tem um projeto, você tem, fala, eu vou parar com tal idade, eu quero chegar até tal lugar, eu quero montar um negócio para mim. Conta um pouco disso aí. A princípio, os nossos planos a curto e médio prazo, assim, acredito que para mim ainda é muito importante que eu continue competindo nos campeonatos mundiais, porque são neles que eu tenho uma noção um pouco mais exata de como eu estou me desenvolvendo, porque, querendo ou não, estando invicta na categoria, eu viro alvo e aí todo mundo tenta ganhar de mim. E eu sinto literalmente isso, que cada ano tá mais difícil, né? Apesar de eu ter sido vitoriosa e conseguido manter a invencibilidade, eu sinto que cada vez é mais difícil. Então esse é um desafio em si só, porque todo ano é porque um se o esporte cresce aqui no Brasil gateando, o leste europeu deve crescer muito rápido, né? Sim, todo ano tem menina nova, então é bem difícil a gente saber exatamente quem vai estar lá, porque os campeonatos nacionais deles, que são os que classificam, aqui no Brasil a gente sempre sabe quem vai classificar, e lá não, cada ano é uma menina diferente, e aí isso gera também uma expectativa em outras pessoas, no meu caso, de saber com quem eu vou lutar, do mesmo jeito que eu surgir do nada, uma menina pode surgir do nada e ganhar de mim. Quando que isso vai acontecer? Eu espero que não tão cedo. E aí, a partir disso, continuar sendo... Porque hoje eu sou uma das únicas meninas, né? Inclusive, uma das muito poucas atletas do mundo todo que são convidadas para esses eventos profissionais, que a gente chama, de lutas casadas, desafios. E aí, continuar indo ali, porque ali é o caminho do dinheiro, né? O retorno que a gente está investindo há tanto tempo. Mas também usar essa visibilidade para crescer a luta de braço aqui no Brasil e na América do Sul, que eu acredito muito no potencial. Então, esses eventos que a gente está promovendo agora, de que a gente cresça nesse nome e que pessoas depois comecem a querer vir fora da América do Sul também para participar. Eu acho que vocês comentaram, o Brasil deve ser um celeiro da América do Sul de luta de braço. Qual seria outro país que está em crescente ou não tem um país em crescente ainda? Acho que na América do Sul... Hoje é o Peru que tá vindo forte, que não tinha luta de braço, hoje estão crescendo muito. A Argentina sempre foi muito forte, a situação econômica deles, do país em si, tá fazendo eles tirarem o pé um pouco. Costa Rica também, que tá vindo bem pesado. Mas a maioria dos países, o investimento acaba sendo mais nas categorias masculinas, né? Eu acho que hoje o Peru é o que tá com mais investimento, Peru e Costa Rica, os investimentos mais na categoria feminina, mas ainda assim... assim como a gente vê os europeus, eles veem a gente assim como um alvo um pouco mais distante. E eu acho que quem gosta muito de lutar de braço na América do Sul, que não é tão forte ainda, é a Bolívia. Até eles estão de parceria. A gente está com uma parceria forte com eles porque a gente foi lá dar um workshop para eles, um treinamento, e eles já estão... Eles têm uns 100 atletas, vamos dizer, tem pouco, só que eles são apaixonados. A gente foi para lá e eles trataram a gente como se fosse estrela para eles, sabe? E eles gostam demais, o campeonato vai ser lá por esse motivo, porque eles querem muito que cresçam e investem bastante também. Em 1 hora de workshop que a gente deu, eles ficaram, assim, foi tanta a gente fez um básico do básico, mas para eles foi tanta informações de que eles não tinham acesso, que eles, como assim, tem essa periodização, tem esse tipo de treino para essa técnica, para esse jogo, assim, coisas que eles nem imaginavam que a gente fazia e que foi muito valioso para eles. É muito complexo o de braço, parece simples, mas qualquer movimento que você faz a mais ali, até a reação da saída, o start ali, manda muito. Então tem muito detalhe ali que o pessoal fala, é só fazer força para lá, mas não é muito complexo. Nossa, que interessante, pessoal. Um detalhe interessantíssimo isso aí. Então a América do Sul vai começar a acompanhar, mas eu entendo, em passos mais devagar, sim, né? E realmente o mais forte é o leste europeu. Sim, o leste europeu é o mais forte, e os Estados Unidos, apesar de não ser um lugar culturalmente para os esportes de força, eles têm mais a parte da mídia social. Então, assim, tem um atleta canadense, que é o mais famoso do mundo, tem alguns atletas dos Estados Unidos que investem muito na parte de YouTube, então eles também ficam conhecidos, apesar de talvez nem serem os melhores da categoria, e vão rodando atrás de oportunidades. Então, eles são mais showtime, né? O tempo de show, apresenta as coisas. O poder da internet, é o que eu falo pra ela. A gente tava agora em San Diego, a gente foi pra Nevada e no meio do caminho ali no deserto, ali tem um cara que começou a lutar braço de ferro, e cara, tipo assim, você fala, meu, como pode, né? E ele é famosíssimo, assim, com relação...
vamos dizer, pra luta de braço ele é muito famoso na internet. Mas em termos de título ele não... Não tem expressão ele nenhuma começou faz assim. 2, 3 anos. E a gente falou, vem aqui, vamos gravar um vídeo e tal. Chamou ela, falou assim, não, vem cá, eu preciso de você. Isso aqui. E a gente foi lá no meio do deserto, tinha nada. Tinha um negócio da casa dele lá. E ele difunde muito a luta de braço. E Provavelmente tem uma renda já a partir disso, com o YouTube, aí Instagram, ele apostou essas $100 coisas. com ela e perdeu. E vai quer apostar. Então, galera, quem quer desafiar, ó, fica aí, ó. O treinador tá aqui, só mandar mensagem pra ele, marca o desafio, vai ter que ser de $100 pra cima. Faz o Pix de $100 pra cima. Então, resumindo, pessoal, a luta tá crescendo, Campinas é um celeiro, o Brasil tá gateando pra crescer em relação... Mas já é grande em relação à América do Sul, com certeza. e vai ficar um pouco atrás do leste europeu e Estados Unidos. Então, para o pessoal que queira conhecer a luta de braço, nós somos a Federação Paulista também. Tem rede social, Instagram, Federação Paulista de Luta de Braço, pode procurar a Confederação também. O nosso objetivo também é difundir o esporte, até por isso que a gente está indo para a Bolívia lá, usando o nome dela para a América do Sul em si se fechar e tentar chegar próximo do nível dos europeus ali, que é muito forte. Então, nosso trabalho está bem pesado por exemplo, com isso. Os promoters dessas grandes ligas que vejam a gente com outros olhos, porque eu sou a única atleta da América do Sul que é chamada. Só para você, eu vou contar uma coisa rápida aqui. Nesse Mundial, teve um argentino que foi a primeira vez que ele foi para um campeonato mundial, por falta de condição econômica. Primeira vez que ele foi campeão mundial na categoria Master. O menino fez história, né? Primeiro campeonato, campeão mundial. Ele vai ficar mais de um ano pagando pelo trabalho dele em si, que ele não vive da luta de braço. Ele demorou quase 30 dias para voltar do Mundial para a Argentina, porque ele foi passando de país em país pedindo carona para voltar. Porque ele comprou a passagem de um país que não tinha nada a ver de onde a gente estava, que era mais barato para voltar para a Argentina. E aí, da onde a gente estava na Turquia até ele chegar nesse país, que era a Alemanha... A gente voltou da Turquia, foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil e ele estava chegando ainda. Nossa, cara, ele ficou quase 30 dias, né? Foi. Viajando assim de carona. Conheceu vários países e tal. Mas ele falou, só a ida dele pro Mundial, ele vai ficar quase um ano pagando o cartão. Tá vendo, gente? Então, ser campeão não é fácil, né? Tem que querer muito. Tem que querer muito. Os frutos você colhe, igual a Gabi comentou, muito pra frente. Sim. Contam muito com a ajuda dos pais, contam muito com a ajuda de parceiros. Às vezes não tem condições de treinar, o treinador tem que dar um treinamento pro cara de graça por amor ao esporte. Sim. Então, todo esporte tem a sua recompensa, mas porém o fruto demora para amadurecer, demora. Né? Eu já recebi mensagem de pessoas assim, queria iniciar na luta de braço, mas quanto tempo vai demorar para eu lutar lá fora e ganhar não sei quantos $1.000? Eu falei, cara, nem começa. Esquece, não tem essa. A gente tá aí na batalha há vários anos, a Gabi, melhor do mundo, e a gente tem que lutar, ficar lutando diariamente ali para conseguir. Tem que começar pelo amor ao esporte. E continuar pelo amor ao esporte também, porque... Por exemplo, esse ano eu tive muitas oportunidades, pode ser que ano que vem não tenha, e aí eu vou continuar. E uns anos pra trás eu também não tive e continuei. Então, assim, todo mundo pergunta, por que você continua? Qual que é a sua motivação? Você já ganhou isso, já fez aquilo? Eu falo, primeiro, porque eu gosto muito do esporte, eu amo o que eu faço, e essas provações que eu tenho que ter comigo mesma, de me manter no topo, porque eu sei que se manter no topo é muito mais difícil do que chegar. Então isso de você defender aquele lugar que você demorou para conquistar também é uma motivação, e esse, principalmente o título mundial, eu só gasto dinheiro, então uma motivação já tivemos real. incentivo do governo, já faz alguns anos que não tem mais Bolsa Atleta, e estão tentando recuperar isso pra gente, que ajuda bastante, querendo ou não. Acho que o último ano que a gente recebeu foi 2016, que eu e você faz uns 6, 7 anos aí. Mas já tô sabendo que eles têm uma verba para anual. Separado para isso. Não, para os esportes, só que eles dão prioridade para os esportes olímpicos. E tudo bem, é ótimo. Mas aí o Brasil tem, parece que são mais de 100 modalidades não olímpicas. Com atletas campeões mundiais, sul-americanos, pan-americanos, brasileiros, enfim. Tem um projeto agora para a luta de braço entrar na Paralímpica em 2024. 28. Isso seria sensacional, né? Porque é um reconhecimento igual aconteceu com o surf, o skate. Sim. Hoje em dia, mudando um pouco, o skate, a modalidade está crescendo muito, né? Sim. Depois que ele entrou para o esporte, a Raíssa foi lá, ganhou, e o skate está dando um salto. Se acontecer isso, pelo menos no Paralímpico, vocês... Sim, os olhos que vão ser voltados para a modalidade mesmo convencional serão outros, né? Serão vistos com outros olhos.
E aí a gente também consegue perceber que, assim como outras modalidades paralímpicas, o Brasil é uma potência também no Paralímpico da luta de braço. Só que hoje a gente quase não tem atletas indo, porque se para nós que conseguimos trabalhar, nos sustentar e ir atrás de... o pessoal é muito pior. Então eles quase não têm ido para o Campeonato Mundial Paralímpico, né? Então a luta de braço está engatinhando, temos um futuro promissor. Sim. Quantos campeões hoje, o ano passado teve, o ano retrasado, no Brasil mundial ou sul-americano, teve algum masculino, tanto feminino, masculino? Teve mais alguém? Para você ter ideia, aqui, o Campeonato Brasileiro aqui, ano passado, 330 atletas, né? 330 atletas. O Pan-Americano foi na Costa Rica ou escolheria quem, ou fosse, a gente ia para Costa Rica, que era o Pan-Americano, ou para o Mundial, não tinha dinheiro para os dois. Foi um brasileiro sul-americano, foi um menino do Brasil, que é inclusive da minha categoria. Ele ficou em segundo, eu ganhei a categoria, ele ficou em segundo, ele foi e ganhou o Pan-Americano. Mas foi um atleta da seleção. E assim, a gente, para você ter ideia, ele foi o segundo colocado da categoria, foi lá e ganhou o Pan-Americano, para você ver que tem muito, o nível é alto aqui, entendeu? Então, é a falta de incentivo mesmo, não tem o que fazer. O campeão mundial, que sempre traz medalha para o Brasil, é a Gabi. No masculino, esse ano, na Turquia, a gente teve um menino de Dayatuba, o Clayton. Ele foi vice-campeão mundial, ele é um ótimo atleta também, inclusive é parceiro de treino nosso, treina com a Gabi, ajuda bastante a Gabi na preparação. Sim. E na categoria sênior aí, que é a categoria mais difícil que a adulta, eu acho que só vocês dois que conseguiram colocações. E a X, né? A atleta Cris Regiane também do Mato Grosso do Sul. Sênior. Ficou em terceiro na sênior. E para ela é um grande feito, porque ela já é Grandmaster acima de 50 anos e ela conseguiu ficar em terceiro ainda na categoria que é mais difícil. E de masculino, antes do Clayton, que foi agora, o último tinha sido o Vitor em terceiro na Malásia em 2015. Eu tirei o pé um pouco de competir mundial, fiquei como técnico nos últimos anos, técnico da seleção brasileira. E agora esse ano eu vou voltar, esse ano eu já troco de categoria aí, eu vou para a categoria Master. E assim, pelo que eu estou competindo aí fora, competi na Bolívia e nos Estados Unidos só, internacional ano passado, mas os atletas que eu competi, inclusive tem o Cold Spur, que é um americano, que ele foi campeão mundial Master e eu ganhei dele nos Estados Unidos agora, mês passado. Então só a chance de chegar. Então assim, aí eu quero voltar porque eu sei que eu estou no nível bom ali e dá para eu tentar brigar por alguma coisa. Entendi. E o que eu tô vendo aqui também, se for pensar friamente, para as mulheres treinar, acho que a porcentagem é maior de chegar do que a dos homens. Pela quantidade de homens que tem fazendo. Por ser mais difundido no masculino, exatamente. E no mundo todo, assim, né? Mesmo que a gente tenha uma quantidade enorme de mulheres competindo no Mundial, ainda assim, proporcionalmente, é menos da metade do que o masculino. Ele comentou, o Cazaquistão deve ter 120 atletas inscritos, 120, você comentou? E vamos lá, 90 homens, 30 mulheres, não, nem 30. Acho que às vezes nem isso. Acho que tem categoria Júnior, Master, mas deve ter por aí umas 30, mas que dá o quê? Nem lá quantos por cento, não sei. Mas só pra você ter uma ideia, a Gabi, eu acho que o máximo que você lutou de menina na categoria, acho que foi 18? 19, né? 19, e eu já lutei com 39. E ali, campeonato mundial é só campeão e vice de cada país, tem que classificar. Então, todo mundo que tá ali ganhou alguma coisa e já tem experiência, entendeu? Então, só luta com gente boa. É só casca, né? Só chega os casca no final, né? Não tem amador, né? Mas legal, gente. Então, falando um pouco de lesão, a suplementação é importante. Agora, o Vitor disse o C2, o ômega 3, a vitamina D, o whey. O que mais você usa? Alguma coisa a mais? Creatina a gente usa também. Magnésio às vezes a gente usa quando precisa. Uma polivitamina. Sempre quando venha. Mas a nossa base mesmo, assim, se tratando de inflamação, a gente usa bastante o C2 e o ômega 3, que é onde a gente mais judia ali, vamos dizer assim, do corpo, né? Onde você trabalha legal com isso aí. Vitamina e em geral. Legal, pessoal. Espero ter poder ajudado vocês, divulgar. Quer falar mais alguma coisa, divulgar alguma coisa? Fica o canal aberto para divulgar aí, vocês querem falar? O pessoal pode seguir a gente, né, pelas redes sociais, já falei as minhas. Eu acredito que seja hoje, né, a maneira, e também esses podcasts, a maneira como a gente está conseguindo atingir o nosso público e ajudar que a gente continue
crescendo a luta de braço, assim como outros esportes, e também, e principalmente, agradecer aqui a oportunidade, Fabiano, Alguém quiser fazer esporte, Vitor, procura você direto, vai aonde? Pode procurar a federação, que como nós somos da diretoria da federação, porque se a pessoa for de São Paulo, a gente vai mandar o pessoal de São Paulo, se for de Limeira, vai mandar o pessoal de Limeira. Então, tem lá o Instagram, geralmente é a Gabi que responde lá, ou eu ou ela, que responde o Instagram da federação, @Federação Paulista de Luta de Braço. Como é trabalhoso, hein, gente? Olha quem responde o Instagram da federação. A gente faz tudo. A gente faz tudo. Mas, cara, vai ser um prazer. Em São Paulo tem um pessoal lá que faz treino no Ibirapuera. Aqui na região, geralmente de sábado a gente treina em Indaiatuba, tem um centro de treinamento da prefeitura lá, que isso é muito legal, na região não tem. E lá é aberto pela prefeitura também, quem quiser conhecer, tem pessoal iniciante. Vamos fazer agora em fevereiro o Campeonato Paulista Estreantes, para atleta que nunca competiu. Onde vai ser, Vitor? Então, provavelmente vai ser aqui em Campinas. A gente está quase certo que vai ser aqui em Campinas, aqui bem próximo. E é para atleta que nunca competiu. Isso é legal, porque a pessoa às vezes quer se provar, quer se testar, né? E quer ver como tem a força. Vai lá tirar um braço de ferro lá, tal. Vai lá, vai conhecer a modalidade. Se acompanhar na rede social lá, dá para divulgar. Mais uma vez eu agradeço a Fármaco pela oportunidade aqui no podcast, apoiando a gente como sempre. Agradeço a todos que vão acompanhar nosso podcast. O Podfísio semana que vem volta novamente, tá bom, gente? E um abraço a todos e boa resto de semana para todo mundo. Valeu? Tamo junto aí. Valeu, muito obrigado pela iniciativa.